Graça e paz, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na terça-feira fria, que vem o Senhor nos aquecer. É uma terça-feira onde nós vamos fazer uma leitura e um pequeno culto. Eu quero louvar a Deus por tudo que Deus já fez nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós. Bondoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Nessa noite de terça-feira, mais um pequeno culto de adoração a Ti, por esta oportunidade. É mais uma live. Alguém ficou muito preocupado com a palavra, que é inglês, é vida, live. Muito bem, nós estamos aqui por mais esta noite, no novo normal. Por que novo normal? Porque é normal usar máscara, é normal não cumprimentar, é normal não ir na casa do parente, tudo é normal agora. Mas o mais novo normal é nós servirmos ao Senhor. Eu quero agora apresentar a minha igreja, todos os meus irmãos, desde o menor ao maior, desde as crianças, adolescentes, os jovens, os obreiros, os pastores, o pastor José Urânio, o pastor Vitor, sua família, e todos os pastores da BN Leste, toda a BN Leste, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor nessa noite venha derramar o calor do seu Espírito Santo e que os missionários, aonde estiverem, eles possam ser alcançados por Ti, ser agraciados por Ti nesse período missionário. Pai querido, nós queremos te louvar. Eu louvo a Ti pela minha família, pela minha filha Cristina, pelos meus netos, pelo meu esposo, por tudo que o Senhor fez. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Não é pouca coisa, não. Nós temos que agradecer e acalmar, porque logo o novo normal acaba e vem o novíssimo. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Para a Tua glória, abençoa, eu dependo de Ti, o pregador depende do Senhor. Eu sempre digo que eu dependo do Senhor, porque o Espírito Santo é que vai direcionar. É como uma planta que, se ela não tiver terra, ela morre. É como o passarinho, se ela não tiver boas asas, ela não voa. A mesma coisa somos nós, dependemos do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. O nosso fôlego de vida, o nosso oxigênio, Ele que dá o sono, e nós podemos dizer com o salmista: deitei e acordei porque o Senhor me fez habitar em segurança. Sabemos que muitas coisas vêm acontecendo, muitas mortes, mas o Senhor está prestes a colocar um fim nisto aí. Eu sei que tudo terá um fim, tudo terá um fim e tudo vai passar. E quando nós passarmos, é como tivéssemos passado o mar, atravessado o mar. E do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Por isso que nessa noite eu quero trazer algumas considerações sobre a fé. Então nós vamos falar sobre a fé nessa noite, no nome de Jesus. O justo viverá da fé. Amém? Quem falou essa frase, o justo viverá da fé, foi o Martim Lutero. Ele foi o reformista protestante e ele falou: o justo viverá da fé. Então, o texto que vamos ler é Romanos 5, o versículo 1 de Romanos. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Romanos 5, o versículo 1, que diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Para nós pegarmos bem, com calma, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro versículo dessa noite.
que temos que perseverar. E o quarto dia, a perseverança, e a perseverança traz experiência, experiência traz esperança. Vamos perseverar na fé. Então, aqui alguns textos que nós vamos passear. Romanos, Atos 17, diz que nós vivemos por Ele, somos uma geração sustentada pelo Senhor, pela graça. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, nós vamos ler também, que é um texto muito bom, para nós entendermos o que estamos falando nessa noite, sobre a fé. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 10. Olhei sua Bíblia também. Faz de conta que você está no cultinho. Um cultinho online. E é assim mesmo. 1 Coríntios 15, 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Quem foi que falou isso? Foi Paulo. Ele disse: pela graça de Deus, eu dependo da graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E pela sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo, ele fala que ele trabalhou mais, realmente, que todos os outros discípulos. Paulo foi até o 7º céu, então ele não parou um minuto, trazendo as igrejas, que eram só nas casas, e Paulo pregou na sinagoga também. E ele disse: eu sou Paulo, nós somos o que somos, pela graça. Isso é só pela graça. O primeiro ponto dele diz: viver na dependência. Irmão, nós dependemos do Senhor, nós não somos absolutamente, podemos dizer que nós podemos tudo. Nós dependemos do Senhor. E ele diz aqui, no primeiro ponto, viver na dependência de Deus. É a segunda coisa que temos que viver. A primeira é na dependência. A segunda, viver na misericórdia de Deus. Aí nós vamos ler Lamentação. E você lendo a Bíblia, você vai se alimentando. Lamentações 22, 24. A esperança e auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom, muito bom é o Senhor para que os que esperam por ele. A sua alma a busca, e bom mesmo é guardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade e ausentar-se como solitário. Fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Então, continuando aqui, esse texto que fala da misericórdia de Deus é tremendo. Que se não é a misericórdia de Deus, irmão, nós não merecemos nada. O Salmo 37, 25 fala que nós dependemos de Deus, e estamos falando do justo. E o salmista, ele diz: eu fui moço, hoje já sou de idade, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, porque Deus os sustenta. Agora, viver na força. Como que é viver na força? Terceiro ponto. O Salmo 27 fala muito bem viver na força do Senhor. Eu gosto muito desse salmo.
que tem até um corinho que a gente pode cantar, o Salmo 27, diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não tenha medo, porque tudo passa. Passa tudo, até as suas concupiscências passam. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevieram para me destruir, e os meus opressores, meus inimigos, eles tropeçaram e caíram. E ainda que um exército se acampe contra mim, não ficarei atemorizado o meu coração. Então, ele é a nossa força. E ainda assim, o 4 diz, e ainda assim, terei confiança, porque uma coisa eu peço ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O salmista, ele tinha essa confiança e queria morar na casa do Senhor. Então, essa força não vem de nós, vem do Senhor. O Salmo 84, versículo 5 também fala. 84, nós estamos falando de viver por fé na força do Senhor. Eu gosto muito desse Salmo 84, é o 5 e o 7, que diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam perpetuamente. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árduo de bênção, o cobre das primeiras chuvas, vão indo a cada dia de força em força, a cada dia na força do Senhor e no seu poder. Então, a palavra de Deus é que nos ensina, e sempre quando um versículo conhecido diz assim, mas você não pode isso, você não pode aquilo. Em mim mesmo, na minha confiança eu não posso, mas eu posso dizer como Filipenses, posso todas as coisas, sim, naquele que me fortalece. Viver na união de Deus, na unção de Deus. Isaías 41 diz que nós temos a unção que ele nos ungiu para proclamar. Haverá renovo e julgará com justiça. Isaías 11:2 disse que Jesus vinha brotando como um renovo nas nossas vidas. Quinta coisa, viver de vitória. Viver de vitória é tremendo. Viver na vitória. 2 Coríntios 2,14. Mas nós vamos ler 1 Coríntios 15:57. 1 Coríntios. Vá manuseando a Bíblia, vai aprendendo, aí você faz um estudo para você. Eu ainda vou ler Lamentação, apesar que eu já li Romanos 8:37. Eu já sei até de qual, mas eu quero ler o 15 e o 57. Que sempre quando o pregador está pregando, ele fala. É um versículo que você não esquece, né? 1 Coríntios 15:57, que diz assim: mediante todas essas coisas, que coisas são essas? Essas coisas que vêm acontecendo, mediante todas essas coisas, somos mais do que vencedor. Ele diz aqui, graças a Deus, irmão, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele disse, amados, hoje, agora, para você, fresquinho, portanto, meus amados irmãos, sede firme e inabalável.
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho não é vão. Tudo que você faz para o Senhor não é vão. Então aqui nós aprendemos sobre viver em vitória. E o 8, Romanos 8,37 diz, mas graça que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Muito mais, muito mais. E aqui também viver na plenitude de Deus. Malaquias 3,8, que diz que na fidelidade, que aquilo que é do Senhor nós temos que dar para o Senhor, não ficar para nós, que é ser um dizimista ofertante. E o 7º é viver em obediência. O Salmo 40 fala viver em obediência. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 40. Porque assim o 40, o versículo 8, que diz assim, agrada-me e faz a tua vontade, meu Deus, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça. Na grande congregação nós estamos falando de justiça. Agora viver nessa intimidade também é no Salmo 35, no versículo 14. Essa já é uma palavra parecendo estudo de oração, né? Não é uma palavra assim, indo sem parar. 35, 14. Que diz assim, portai-vos como se ele fosse meus inimigos e meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora pela mãe que morreu. Mas quando, porém, tropecei e eles se alegraram e se reuniram. E reuniram contra mim. Mas aqui no 17 diz, até quando o Senhor ficará olhando e livra minha alma das violências dele, dos leões, e a minha predileta, dar-te-ei graça na grande congregação. Então nós temos vindo estudando esses salmos, que é muito bom aprender com os salmos, porque o justo, Martinho Lutero, ele falou, o justo vive da fé. Irmão, nós temos que viver na fé. Não dá para você ficar correndo atrás do outro irmão, porque o inimigo ele vem matar, roubar e destruir, mas Jesus veio da vida e vida com abundância. E essa vida que nós vivemos está nele. Vamos ainda ler aqui 1 Coríntios 15, 10, que eu já li, mas pela graça que me foi dado, somos vencedores, esse eu já li. Mas, porque Paulo, eu vou ler de novo, pela graça que me foi dada, sou o que sou. Paulo disse, pela graça foi concedida, não me tornou-me vão, antes trabalhei muito. Irmão, é pelo trabalho de cada dia, se prostrar diante do Senhor, é que nós vamos vencer. Viver na misericórdia de Deus, que eu já li Lamentações, e viver na força do Senhor, no Salmo 27. Então, tudo isso é para nós nesta noite. Viver de força em força e de glória em glória. E viver na vitória de 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, porém, é Deus em Cristo sempre nos conduz. Deus em Cristo, 2 Coríntios 2,14, se não tinha lido, ele nos conduz em triunfo e em vitória, nos conduz para triunfarmos por meio
por meio de nós que nos manifesta em todo lugar. Ele diz, eu quero ler esse aqui na Bíblia, porque nós somos essa fragrância. Eu quero ler aqui na Bíblia. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 2,14. Eu achei muito interessante a gente ler, que a gente aprende mais. É um estudo. 2 Coríntios 14. Glória a Deus. 2 Coríntios 14, que diz assim, mas graças a Deus, porém, Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória, em triunfo, por meio, nos manifesta em todo lugar, ele manifesta a fragrância. Nós somos como perfume, como cheiro suave, viver em vitória. Ele nos leva como perfume. Eu vou ler aqui, acho que é 1 Coríntios, porque 2 Coríntios só vai até o 13. 1 Coríntios, já está aqui, 14, que nos chama que nós somos como o perfume dele, né? 14, versículo 15. Como cheiro suave, irmão, aqui. Mas pela graça de Deus, esse aqui eu já li, ele diz que nós somos como perfume, que nós exalamos o perfume dele, pela sua graça. E ele diz que tudo que for impossível é possível a Deus. Tudo é possível a ele. Deixa eu ver se eu pulei algum, 14. Eu quero ler esse cheiro suave. Amém. Então, amados, esse salmo eu termino com o Salmo 40, porque é apenas uma reflexão. Salmo 40, no versículo 8, abra sua Bíblia. É sobre a fé. E vamos terminar. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Salmo 40 e o Salmo, aqueles que confiam no Senhor, que são como o monte de Sião. Salmo 100 e nós vamos terminar com esses textos. Os que confiam no Senhor. Salmo 124, a fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas firme para sempre. Para terminar esse salmo. Em redor de Jerusalém estão os montes, e assim o Senhor em redor de nós, irmão, em redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá, porque tem o cetro do Senhor, que é aquele, quando ele levanta, ele está nos cercando. Todo rei tem o seu cetro. E sobre de sorte que os justos, do justo, para que o justo não entende a mão à iniquidade, não estenda. O justo não pode estender sua mão à iniquidade. Faça o bem, faz bem o Senhor, e os bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para a senda tortuosa, levá-lo ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Irmãos, uma palavra pequena, nós vimos nesse salmo aqui, terminando nesse salmo, os montes de Jerusalém estão ali, cercando Jerusalém. E com tantas tempestades, eles não se abalam. Então, nessa pandemia aqui que nós estamos passando, essa quarentena,
nós não vamos nos abalar. Vamos estar confiando no Senhor, porque o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, porque a fé, porque todo esse texto aqui é viver na dependência de Deus, viver na misericórdia de Deus, viver na força de Deus, Salmo 27, Filipenses, viver na unção do Espírito, Isaías 61, viver de vitória, de 2 Coríntios 14, viver na plenitude de Deus, de Malaquias, viver em obediência e viver na intimidade com Deus. E concluindo, ainda nós vamos ler aqui a conclusão de 1 João 5,4. Terminando 1 João 5,4, estamos falando, para quem não pegou, sobre a fé. Nós jamais podemos perder a fé. Como diz em Hebreu, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Porque como se vê, como verá. Então, 1 João, para concluir, 1 João 5,4, que diz assim: ora, devia ter uma secretária para mim, vou arranjar. 1 João 5,4. Muito bem. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, a nossa fé, irmão, faz-nos vencer o mundo. Concluindo aqui, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão é aquele que crê que Jesus Cristo é de Deus. Então, amados, revestindo de toda a armadura de Deus, Efésios 6,16, para finalizar esse cultinho de hoje. Efésios 6,16, que diz assim: (6, 16 e o 17). Embraçados sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Toda essa oração, desde o 10, que Paulo disse a Timóteo: quantos mais irmãos sede fortalecido no Senhor, é da força do Senhor, irmão, e no seu poder que nós vamos passar por isso. Revestido de toda a armadura de Deus, para que podereis ficar firme contra toda cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem carne, mas sim contra principados e potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então fique com essa reflexão pequena, que eu vou falar de novo. Fé que depende de Deus, não depende nada de nós dependemos totalmente dele. Fé na misericórdia de Deus, que lê sobre Lamentações, guarda em silêncio.
Fé é viver na força de Deus, no Salmo 27, Filipenses 4:12. É viver na união de Deus, com unção, de Isaías 61. É viver na vitória de Deus, 2 Coríntios 14, 1 Coríntios 15, 57, que 57 diz, mas não deixe, porque o vosso trabalho é em vão. Não é vão no Senhor. E Romanos 8:37, e também é viver na plenitude de Deus, de Malaquias, em obediência, contribuindo também com os dízimos. Viver em obediência a Deus, o Salmo 40, e viver na intimidade com Deus. E concluímos aqui. Vamos ter essa intimidade com Deus. Nós vamos louvar com o hino agora e depois nós vamos orar. Esse hino nós cantamos sempre na casa de recuperação, que fala da fé. Não deixe que não perca a fé. Dobra o teu joelho com fé. Dobra o teu joelho antes de dormir, confia. É como o mundo todo já tivesse a vitória. É como você já tivesse atravessado o mar. É como você já estivesse do outro lado, cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus. É como você nem vai lembrar do novo normal. Você vai lembrar do novo normalíssimo, porque é superlativo e analítico que nós vamos ter a vitória. Mas que nada venha te abalar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrires o mar, Deus me faz andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar, vou colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Essa é a nossa fé, irmão. Bondoso Deus e eterno, nessa terça-feira que vem abençoar a tua igreja. Que a tua igreja, Senhor Deus, nem todos estão podendo assistir o culto, nem todos têm um celular, nem todos têm condições, mas alcança aqueles que não têm condições, como a irmã Mariene e outras irmãs, que elas possam, Senhor Deus, ter condições também. Visita, Senhor Deus, agora cada um. Acalma o coração, coloca fé naquele irmãozinho que está perdendo a fé, já está achando que não tem mais solução, já está achando que não vai chegar ao fim, mas a vitória é nossa no sangue de Jesus. Visita, papai querido, toda a BNLeste, os pastores, toda a convenção, que nós somos ligados à convenção nacional. Senhor, os missionários, visita o trabalho que é feito, preparação dos missionários, lá em Minas, eles são preparados. Visita a Líbia, lá em Moçambique, na África, que ela tem ouvido, ela tem orado. Visita o meu irmão em Nova York, visita o meu sobrinho no Recife, porque tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Oh, Senhor, visita cada um. Vem aquecer nessa noite tão gelada, mas nós sabemos que o teu Espírito, o teu sangue, a tua unção nos aquece, e quando nós vemos, nós estamos prontos para levantar, para lutar, para guerrear,
porque o Senhor tem nos escudado. Ele diz que Ele coloca um escudo em nós para vencermos as batalhas, para vencermos todas as lutas, escudado com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, com o Evangelho sobre a nossa cabeça, o capacete da salvação. Nós não temos que lutar contra sangue, nem contra carne, mas contra principado e potestade. Ah, Senhor, Tu tens sido nosso pastor, nada tem nos faltado. Ah, nas lutas Tu tens sido nosso Jeová Nissi, que tem levantado a nossa bandeira da vitória, e logo o Senhor vai levantar a bandeira da vitória, o Jeová Tzaknu, que é justiça na fé. E todos, ó Pai, que tem, ó Pai querido, o Senhor meu pastor, nada nos falta, tem nos guardado, tem nos feito, Senhor, a caminhar a pastos verdejantes e tem refrigerado a nossa alma. Portanto, Senhor, acolhe os teus filhos, acolhe todo o grupo, acolhe todas as irmãs, alegra o coração de cada uma, como aquela galinha acolhe os seus pintainhos, como Jesus disse: eu queria Jerusalém, colocar vocês, não chores por mim, chore pelos vossos filhos, porque eu queria colocar vocês embaixo das minhas asas. Que nessa noite, se tiver alguém triste, alguém doente, com alguma enfermidade, que o Senhor venha tocar agora e venha curar. Senhor, que se tiver alguém sendo injustiçado, a Tua palavra diz que Tu és a nossa justiça. O que nós temos que ficar é firme, constante, como diz a Tua palavra, firme, inconstante, inabalável. Que a nossa fé não venha se abalar por nada, que ela possa estar firme a cada dia, como nós louvamos. Pela fé é que nós vamos vencer. E lá em 1 João 5,4 diz que a nossa fé é que vence o mundo. É pela fé, porque o mundo está nos olhando, e pela nossa fé nós vencemos o mundo. Portanto, nessa noite, no nome de Jesus, somos justificados, não por nós mesmos, por Ti. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos fortalece. Senhor, nós não fazemos nada, nem o oxigênio, porque o oxigênio é o Senhor quem dá. Toda respiração é o Senhor, porque se faltar o oxigênio, nós paramos de existir. Portanto, nessa noite, visita as crianças. Senhor, aquece as crianças com a Tua mão. Visita todos os missionários, que neste mês visita a Coreia do Norte, os nossos irmãos que estão em campo de concentração para morrer. A Coreia do Norte, a China, onde os irmãos fazem os seus cultos escondidos. Senhor, a Índia, esses países de alta perseguição. Visita todos os países, o Iraque, o Irã. Senhor, estende a Tua mão, porque eu tenho certeza que aonde, ó Pai querido, estiver um missionário, ali levando a Tua palavra, o Senhor está com ele. E o Deus de Jacó será o refúgio dele, será o guarda dele. Portanto, nessa noite, eu Te agradeço no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E que a bênção do Senhor seja conosco. Essa bênção que não causa dores e provérbios, mas ela enriquece. Que essa bênção venha enriquecer-nos os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.